nós vivemos hoje uma época de muita polarização. Uhum. Nós somos muito polarizados. Nós brigamos por tudo. Não sei se vocês sentem isso. Total. Nunca vi um povo para brigar tanto como é o povo cristão. Nós somos. Há uma polarização muito forte ideológica, política e, infelizmente, teológica e denominacional. Tudo nós polarizamos. Tudo nós vamos para o extremo. Para os extremos. A gente não tem o cuidado de olhar assim, a tradição dele é diferente da minha. Mas não tem problema. É só uma tradição. Então nós vivemos um contexto pós-moderno que tudo, ele é muito polarizado. Então essa vaidade, esse individualismo, ele é tão grande. Esse antropocentrismo, a pessoa se coloca tanto no centro que ele diz assim: a minha igreja, a minha denominação, a minha tradição, a minha ideologia, o meu político de estimação é melhor do que o seu, do que você. Então, o meu Deus é melhor do que o seu. E a pessoa não percebe isso. E você ia comentar também hoje nós temos os teólogos mais fracos dessa geração, Sim, pastor. Sim, por que eu digo isso? E eu sei que vai... vamos falar acerca da polarização, já vamos entrar nesse tema já, que é exatamente isso aí. É forte isso demais. Eu sei disso, mas eu não tô dizendo isso para poder menosprezá-los, não. É a realidade. Eu vou dizer isso aí pelo que eu sinto conversando com as pessoas, tá? Porque assim, eu tô perguntando, você acabou de falar que é uma realidade, não sou, é uma coisa assim. Calma lá, eu vou contextualizar a gente vê. isso. Tá vendo? Eu não sou. Você vai no YouTube, você vê, é escancarado. Vamos lá. Por que eu tô dizendo isso, Guigo? É assim. Por que polarização? Quando a gente pega a polarização ideológica entre direita e esquerda, eles brigam entre eles. Eles estão, assim, o progressista odeia o conservador e o conservador odeia o progressista. Mas quantas pessoas, de fato, estudaram o conservadorismo e o progressismo para se odiarem tanto? Essa é a ideia. Entende o que eu estou dizendo? Sim. Essa é a ideia. E às vezes, nós temos pessoas nos nossos ambientes que defendem a direita e a esquerda sem ao menos ter feito uma única pesquisa. Eu sei que nem todas as pessoas vão compreender o conservadorismo e o progressismo. E a melhor pessoa para trazer nesse ponto aqui é o Gutierrez Siqueira, como eu te falei, porque aí vocês vão dar um tempo bem... O Gutierrez é uma pessoa muito acessível, eu converso com ele, enfim. Se ele quiser vir também, não quero aqui fazer a gente de vocês, pelo amor de Deus. Mas assim, o que eu tô querendo dizer é o seguinte, é que nós polarizamos tudo. Tem pessoas que são simples e às vezes votam no candidato pela simplicidade. E por mais que você esclarece, a pessoa é simples, o Brasil é muito grande. Como dizia o pastor Alex, o Brasil é muito grande. Tem pessoas lá do fundo do Nordeste, lá do fundo do Norte, lá do fundo do Sul, lá de Minas Gerais. Eu visitei as cidades de Minas Gerais, eu fui pregar em Minas Gerais. Cidades simples, as pessoas às vezes não têm acesso às informações que nós temos aqui em grandes cidades, como no caso aqui Barueri. Entende o que eu estou dizendo? Ou às vezes a pessoa vota na direita por outros motivos. Ela acha que a direita em tudo está perfeito, que é esse mesmo Deus, pátria, família, foi esse bordão que trouxeram, mas por outros motivos. Mas não é porque a pessoa ela vota em outro candidato que nós temos que falar que ela não é salva. Temos que ter cuidado. Por que eu estou dizendo isso? Eu vou explicar mais uma vez. Nós temos que entender os contextos de cada pessoa. Se a pessoa conhecendo, estando na metrópole grande e permanece, aí é completamente diferente. O que eu estou dizendo é que nós temos que compreender os contextos dessas pessoas. O ambiente que essas pessoas vivem. A simplicidade das pessoas. 70% dos brasileiros são iletradas. Elas leem e não conseguem interpretar o texto. 70%. Quando eu fiz licenciatura em letras, eu fiquei assustado também. 70% são iletradas, exatamente. Eu fiquei assustado. Meu Deus. Eu fiquei assustado. Falei, meu Deus do céu. Eu fiquei assustado. Então, assim, polarização política. Eu não preciso nem falar. A vergonha que a igreja foi nas últimas eleições. Entende? Eu não estou dizendo que a gente tem que votar no menos pior. O que eu estou dizendo é que você deve respeitar a posição da outra pessoa, mesmo que você discorde dela. Tenta convencê-la. Eu tenho um amigo muito próximo que eu tentei convencê-lo. Mas hoje nós não brigamos, continuamos irmãos em Cristo. Guigo, até hoje tem pessoas que não conversam. Tem parentes que não conversam. Então tomando ceia. Não está alguma coisa errada? Tem algo muito errado. É isso que eu estou falando. Entende? Agora vamos entrar na polarização teológica. O que está acontecendo com nós teólogos? Meu Deus do céu, Guigo. Dá vontade de chorar. Para onde que nós vamos? A maioria do nosso povo, não importa se é presbiteriano, principalmente, não importa a tradição, presbiteriano, por que eu estou dizendo principalmente? Porque às vezes ele não conhece a tradição arminiana, não conhece, não lê. Entende? Não conhece.
Entende? Por mais que eu tenha estudado, eu não sei tudo. É isso que eu estou dizendo. Sim. Quanto mais você estuda, verdade, mais você ninguém percebe sabe. que você não sabe nada. Exato. Entendeu? O que eu estou dizendo para as pessoas é como que nós nos dividimos. Você acha que hoje a igreja é unida? Vocês sentem a igreja unida hoje? Eu estou falando de forma denominacional? Para onde que nós estamos indo? Quando você vê nos debates, às vezes, eu me seguro muito para não perder a paciência. Eu já perdi, confesso com meus pecados, não sou santo. Mas eu me seguro muito em pegar e falar assim, vamos manter a calma. Eu discordo do Senhor, mas você é meu irmão em Cristo. Desde que confesse aquilo que nós chamamos de princípios imprescindíveis da teologia cristã. Trindade, salvação pela graça, enfim, coisas assim. Saber buscar a igreja bíblica. Exatamente. Mas não é porque o irmão é calvinista, arminiano, molinista, ou tomista, que ele não deixa de ser salvo. Não é porque ele é pré, meso ou pós que ele deixa de ser salvo. Essas coisas nós estamos nos dividindo. E não adianta os teólogos virem falar que não. Olha, eles vêm aqui. Não, aqui nós não respeitam nada, entendeu? Não respeitam. Porque assim, esses cortes. Que tem uma divisão muito É uma forte. divisão muito grande. Nós todos, as pessoas. Então, assim, o que eu estou dizendo é dessa polarização. Nós estamos indo para os extremos. Nós temos que ter cuidado e voltar a nos unir como igreja, com o mesmo propósito. Porque eu digo que a nossa geração de teólogos é a geração mais fraca. Porque nós nunca, e isso aí é só constatar, nós nunca produzimos tantas teologias. Nós nunca tivemos o privilégio de ter tantos seminários teológicos. Nós nunca tivemos o privilégio de ter tantos mestres e tantos doutores. Isso é um fenômeno, isso é um avivamento no meio dos seminários. Mas nós estamos usando mal as ferramentas teológicas. Nós temos que usar as ferramentas teológicas para a expansão do cristianismo, não para a divisão em debates tolos. Mas A sabe pessoa qual quer o problema? diploma e não Mas sabe conhecimento. isso que eu falo, o problema é esse, que a pessoa busca o reconhecimento, Ela quer o não o reconhecimento. conhecimento. Exatamente, E Del. aí, o maior erro, quando você tá falando de debate, que assim, eu com o debate eu tenho algumas ressalvas. Eu acho que alguns são bons, mas a maioria não presta, porque as pessoas Eu elas concordo. perdem o centro de Deus e vivem discussões. A própria Bíblia fala aqui, ó, Tito 3, 9. Mas evite as discussões tolas, as longas listas de nomes de antepassados, as brigas e os debates a respeito da lei dos judeus. Essas coisas são inúteis e sem valor. Se uma pessoa causar divisões entre os irmãos na fé, aconselhe essa pessoa 1 ou 2 vezes. Mas, depois disso, não tenha nada mais a ver com ela. Pois você sabe que uma pessoa como esta abandonou completamente o evangelho e os seus pecados provam que ela está errada. Ei, O que ocorre? Eu vou confessar para vocês bonita aqui. essa Bíblia, hein? Bonita. Eu vou confessar para vocês que eu já pedi muitas dos meus amigos mais influentes para poder participar de debates. Quando você é mais jovem, você tem aquela ansiedade de se aparecer. Eu confesso isso, entende? Eu confesso isso com muita naturalidade. Mas hoje eu tô repensando muito em participar desses debates. Eu penso. Mudou porque, o propósito, porque, na verdade, eu concordo com o Léo. Qual é a minha motivação de ir para os... Deus conhece meu coração. Qual que é a minha motivação? Eu quero que a igreja seja edificada, eu quero auto-reconhecimento. Entende o que eu estou dizendo ou não? Uhum. Então, Sim. Guigo, eu estou passando uma fase da minha vida, graças a Deus que a santificação é isso, é um processo de amadurecimento que você deve se aperfeiçoar e não pode regredir. Sim. Que eu olho para esses debates e eu falo assim, esses debates são tolos, são nulos, não servem para nada. Esse negócio de famosinho é uma coisa mais idiota, com todos... Ai, que famosinho. Famoso só é Jesus. Eu conheço vários famosos que sabem muito menos por pessoas que estão... Os maiores professores que eu tive em teologia, os maiores de toda a minha vida, não são famosos. Os maiores não estão nas redes sociais. Os maiores que eu tive. E assim, maior mesmo assim, em sabedoria do hebraico, sabedoria do grego, sabedoria do latim, sabedoria ministerial, sabedoria com família, exemplos de homens e de mulheres de Deus. Os maiores, não tem nem redes sociais, que foi na faculdade de Servos de Cristo. Estes, eu vou voltar lá para fazer o DEMIN. Dificilmente eu participava de uma aula, foi ali que eu mudei minha concepção de teologia. Eu falei, a minha teologia não serve à minha comunidade, porque minha teologia é arrogante, mesquinha e antropocêntrica. Aí eu comecei a pensar, falei, eu sou filho da pós-modernidade, só que eu não posso deixar a pós-modernidade enraizar no meu coração. Sim. Entende o que eu estou dizendo? Vocês estão entendendo? Isso é humildade. Não, também. mas isso aí que eu preciso. Reconhecer. Aí eu peguei e falei assim, não, a minha teologia é uma teologia arrogante, mesquinha e autopromoção. É uma desgraça para a igreja. Desculpem.
Mas isso era a minha teologia. Eu quero me autopropagar. Aí eu respirei, coloquei os pés no chão, conversei com a minha neguinha, com a minha esposa. Aí minha mãe falava assim, filho, Deus conhece seu coração. Então... Porque confrontou você, me né? confrontou. Essas aulas me confrontaram. Entendeu? Essas aulas me confrontaram. O professor Estevam Kirchner mesmo, Bernardo Shaw, Zé Machado, Ricardo Barbosa, esses homens são simples. Um lá ia de sandália para dar aula, outro lá com um sapato, parecia sapato de fábrica. E carrega também, sabe? Um falava 8 idiomas. Entende o que eu tô dizendo? Então, assim, eles não entravam, eles falavam assim, esses debates aí são triviais, não prestam pra nada. O professor Expedito mesmo fala, não participa desses debates, esses debates prestam pra nada, o cabeça branca. Tem uma sabedoria assim. Eu fui pastoreado por um homem chamado Pastor Alex. Foi um dos pastores mais humildes. Ele não é conhecido. Na verdade, ele é um Zé Ninguém, mas ele é grande no reino dos céus, porque ele me pastoreou, ele me ensinou. Ele foi pastor Ronaldo Barreto, que está lá em Massachusetts ele agora. Homem humilde, pequeno. Então são homens assim que eu me espelho. Eu não me espelho nesses homens, não. E eu não quero que ninguém se espelhe em mim. Eu falo para todo mundo. Se espelhe no seu pastor local. O seu pastor local, esse homem simples, que acorda cedo, pega uma marmita, vai trabalhar, monta o sermão de madrugada, ora na madrugada, chega na igreja bocejando e cansado. Todos os domingos está na igreja, atende o celular de madrugada, chora por você. É este pastor local. Ele é grande. Pastor de internet, não.